Andrei foi meu aluno na escola Espiritualidade Livre do Gilberto Mello, ano passado, e foi muito interessante porque ele me conheceu não acreditando na astrologia. E aí ele entrou numa live minha, numa palestra, né, aberta da escola, antes de começar o módulo 1 do curso. E aí ele meio achava que a astrologia era charlatanismo. Ele vai contar isso um pouquinho para vocês. E aí ele entrou na minha live, e aí ele perguntou sobre o Sol, a Lua e o signo, né, que é o Sol, a Lua e o ascendente. E eu descrevi, e ele falou, mas como essa mulher sabe das coisas de mim, se ela nem me conhece? Né? E aí ele começou a falar, nossa, mas será que o Gilberto comentou? Não, mas o Gilberto nem me conhece muito bem, o que será, né? E ele foi em busca disso. Ele entrou no meu curso não confiando tanto, e de repente ele se tornou um astrólogo maravilhoso, né? E eu sabia que ele ia muito bem, ele era muito esforçado, né? E foi atrás do conhecimento, além do nosso curso e tudo mais, deu uma aula para mim até de decanato no curso, e assim se destacou, né? E hoje, se eu bobear, ele faz mais mapa do que eu. E eu acho isso muito legal, gente, eu fico muito feliz, sabe? Hoje mesmo tive notícia de uma amiga que eu, lá atrás, lá no passado, né, jurei para ela da messiânica, que é a minha religião, e ela meio que, ok, recebeu, tal, disse que não estava muito bem, hoje ela me disse que foi otorgada na igreja. Então, às vezes, a gente faz esse plantiozinho, ele caiu, provavelmente foi a internet dele, mas eu já chamo ele de novo. Então, na verdade, às vezes a gente faz um plantiozinho hoje e não acha que vai dar resultado, né? E o resultado acaba aparecendo. Vamos deixar ele entrar aqui e já falar para essa internet não cair. Bora, Andrei, se apresente, meu querido. Então, boa noite, gente. Gratidão, Val, por estar aqui. Realmente, tudo que a Val falou é muito real, né? Eu, por muito tempo, antes de parar de acreditar em astrologia, eu acreditava, mas eu ficava pensando que era, ai, nossa, todo mundo daquele signo é desse jeito. Então, eu comecei a achar que não fazia mais sentido, sabe? Daí, eu parei de acreditar por bastante tempo. E eu conheci então a Val, né? Eu conheci o Gilberto. E daí quando a Val me descreveu, né? Boa noite, Sandra. Quando a Val me descreveu naquela live, onde eu falei o Sol, ascendente e a Lua, né? Que é Sol em Peixes, ascendente em Áries, Lua em Touro, ela me descreveu numa profundidade tão grande que eu fiquei assustado porque eu pensei duas coisas. O que mais que ela sabe, só através desses 3 elementos que ela não está contando porque é uma coisa aberta. Mas eu também pensei aquilo. Talvez o Gilberto tenha falado sobre mim, só que eu não mandei tanta mensagem para o Gilberto. Como é que ele saberia tantos, né? Como que ela saberia tantos detalhes sobre mim? Então, de fato, realmente, primeiro eu entrei na astrologia para poder falar para as pessoas, para refutar. Tu acredita nisso? Mas olha só, e esse lado aqui? Viu? Não faz sentido. E daí eu descobri o quão realmente a astrologia é uma ciência, de fato, e o quão ela é encantadora. Né? Eu também fui para astrologia porque uma amiga que não é astróloga, ela viu meu mapa nesses sites gratuitos e ela falou uma coisa que eu achei tão triste que foi muito traumatizante para mim. Né? Tanto é que na aula que a Val me explicou sobre isso, né, deu problema na gravação, porque ela encerrou a gravação para poder falar comigo, que a minha amiga falou assim, tu tem isso aqui no mapa, e eu conheço uma pessoa que também teve isso, e sofreu um crime sexual, assim, ficou bêbado e tal, e daí eu fiquei muito preocupado com isso. Falei, gente, será que isso vai acontecer comigo? Mas eu nem bebo. Mas foi muito pesado o que ela falou, né? E daí a Val pegou e falando pra mim assim, olha, Andrei, o que eu vejo nesse mapa aqui, né? Tu trai mesmo, tu pula a cerca mesmo, né? Principalmente por vingança e carência. E era verdade mesmo, antes do curso de astrologia, mas eu traía mesmo. Teve um ex meu que eu não meti chifre, principalmente por vingança, por escassez de sexo, né? E eu sou sexólogo, então eu entendo essa questão também, mas daí que eu ficava pensando, não é só por causa do sexo, porque de fato, nem sempre o sexo era bom e nem sempre eu estava afim de fazer sexo, às vezes eu, tipo, vamos fazer qualquer coisa. E Deva falou que eu fazia principalmente por carência, quando eu estou no relacionamento onde eu não me sinto conectado, e daí eu vou lá e pulo a cerca.
Porque daí é a maneira que eu me encontro, eu pelo menos encontrava, de me sentir conectado com alguém. E isso para mim fez tanto sentido. Eu pensei, nossa, mas é verdade, porque toda vez que eu traí, não foi só por vingança, foi porque eu me sentia invisível na relação. Né? E daí desde então eu e a Val, a gente sempre pensou em fazer essa live, né, com algum tema que envolvesse astrologia e a gente pudesse falar sobre sexualidade, né? E daí a gente decidiu, né, falar sobre amor. Então desde já eu sou muito grato, Val, porque eu entendo, porque eu falo isso para a Val também. Eu super entendo que ela não tinha nenhuma obrigação de me mostrar o quão a astrologia é profunda, ou quão a astrologia é verdadeira, não é só uma desculpa que as pessoas usam, porque para mim realmente as pessoas falavam, eu sou assim porque eu sou desse signo, e eu falava, olha só, tu tem consciência que tu é assim por causa do signo, então tu também tem que ter consciência que tu tem que tomar vergonha na tua cara e mudar. Era bem assim que eu falava para as pessoas. Hoje eu entendo que realmente ainda tem gente que usa da astrologia, né, mas hoje eu entendo todo por trás, né, por exemplo, André, eu nunca me identifiquei como um pisciano, porque as pessoas falam, o pisciano é tão ligado à paz e amor, sabe? Tipo Chico Xavier, é tipo Jesus Cristo. Só aquelas pessoas que se tu der na cara, elas vão pedir desculpa pra ti. Eu nunca fui esse tipo de pisciano. Daí, então, por isso que a primeira coisa que quando eu comecei a estudar astrologia, eu fui estudar sobre decanatos. Porque eu queria entender que eu não era só pisciano, eu era pisciano e tinha que dar aquela desculpa, isso é só desculpa. Mas tu não é desse signo porque tu é desse decanato. Para mim tudo era assim, só desculpa para falar que não era do signo. E daí eu entendi que realmente, agora falando, por exemplo, do signo de Peixes, o primeiro decanato é regido por Netuno, que é o que rege já o signo. Então, de fato, é aquele pisciano que é muito paz e amor, é aquele que se tu der na cara, ele vai pedir desculpa porque ele fez tu se sentir mal. O que eu com certeza não sou. O segundo decanato é aquele pisciano que é ligado à paz e amor, mas principalmente em querer unir todas as pessoas de perto dele. Então, família, amigos, né? Então, é o pisciano que pensa no paz e amor mundial, mas ele foca nas pessoas que ele já conhece, que são próximas a ele. O pessoal do terceiro decanato, que sou eu, né? Então, o pessoal que nasceu nos últimos 10 dias do signo, então entre 10 e 20 de março, mais ou menos. Eu nasci no dia 16. Então é o pessoal já mais aquele pisciano que já é mais vingativo. Tipo eu. Eu realmente não tenho orgulho de falar, mas eu sou vingativo. Eu posso esperar anos, mas se eu sentir alguma dor muito profunda, porque alguém fez alguma coisa muito profunda, eu me vingo. E daí foi aí que eu entendi, gente, não sei muito sentido. Por quê? Porque esse terceiro decanato, né, ele é regido por Plutão. Então eu tenho a influência de Netuno e a influência de Plutão. Isso fez super eu entender o porquê que eu nunca me identifiquei com o pisciano. Porque eu tenho essa questão da vingança, eu tenho essa questão do paz e amor, tenho. Mas eu tenho muito mais essa questão da vingança. Então, é por isso que eu digo, a Val não tinha nenhuma obrigação de fazer eu entender a astrologia. Por isso que eu sou muito grato a ela. Da mesma forma que eu sou psicanalista, eu sou sexólogo, eu sou constelador, eu sou teta healer, eu tenho várias formações, né? E as pessoas falam, eu não acredito nisso, beleza, vida que segue. Né? Porque eu não tenho paciência de explicar para as pessoas. Então, é por isso que eu também entendo que a Val não tinha nenhuma obrigação de entender o meu tempo. Por isso que eu sou eternamente grato a ela. Porque se não fosse ela, eu ainda continuaria falando que as pessoas só usam astrologia como desculpa. E hoje eu sou viciado em astrologia. Olha, eu acho que só essa semana, desde segunda, a Val já deve ter mandado uns 10 mapas para mim. Val, fiz isso. Manda o mapa, Val. Eu quero ver. Ai, tadinha. Então é muito interessante, porque a astrologia ela faz todo sentido mesmo, né, gente? Eu sou muito suspeita em dizer, faz 32 anos quase que eu estudei astrologia e hoje a astrologia é o meu carro-chefe, apesar de fazer também outras terapias. Mas a astrologia é um caminhar, é um mapa mesmo, né? Onde te dá um direcionamento, onde você olha ali os seus talentos, mas também tem a fase negra, né? Porque nós somos duais, nós somos sol e sombra. Então, o que a gente precisa entender, né? Que a gente precisa olhar o que é bom, que é a luz, e alimentar essa luz. Mas o que não é bom? Se eu não consigo mudar, pelo menos um olhar de atenção para que eu não caia nas mesmas armadilhas, nas mesmas situações. Porque a lei da atração é exatamente isso, né? Todos nós somos energia e a gente emite essas energias atraindo semelhantes. Então, o que você está atraindo para você, né? Por que será que você vibra de uma forma onde você tem os mesmos resultados? Então, está na hora de ter consciência. Hoje nós estamos
nos alimentando do planeta aí, Júpiter, né, até março do ano que vem. Que Júpiter não tem caminho do meio, ele rege Sagitário, e Júpiter é aquela situação de expansão, mas não é só a expansão do dinheiro, expansão hoje é muito mais a expansão da consciência, que infelizmente são poucas as pessoas que pagam esse preço, né? Então hoje a gente resolveu falar sobre astrologia e amor, primeiro porque eu acho que está faltando amor nessa humanidade, né? A gente está percebendo o quanto a gente está conflitante, o quanto a gente está vibrando com muita doença, com muito problema, com muito conflito, e nós precisamos vibrar esse amor. Mas esse amor começa no nosso amor próprio, né? Porque a maioria das pessoas, infelizmente, não estão se amando. E isso não é egoísmo, gente, né? Se amar é importante, porque quando a gente faz esse alimento do auto-amor, a gente ama melhor os outros, né? As outras criaturas, os outros seres, a vida, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, Val, mas você passa umas situações difíceis, tensas? Sim, também tem os meus problemas. Eu acho que quanto mais consciência, eu acho que vai afinando mais os conceitos aí do universo, e vem situações mais desafiadoras. Mas assim, gente, eu sou muito grata à vida, sabe? Porque eu tenho essa oportunidade de estar aqui, de aprender, de errar, de tentar acertar, de pedir perdão, sabe? Eu acho que eu sempre coloco isso até nos meus atendimentos de astrologia, de os outros oráculos, o Andrei sabe que a gente conversa praticamente todos os dias, a gente tem que ser um ser humano melhor, né? E hoje em dia a gente está muito no fazer, no ganhar, nas dificuldades, na sustentação, e a gente está esquecendo de uma coisa muito plena, né? Que os grandes mestres nos ensinam, que é amar, se amar, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro a gente tem que se amar para amar o outro. E hoje, nessa conversa da astrologia, o André se preparou bastante para falar sobre isso. Existem as combinações legais, mas assim, gente, cada mapa, é um universo, né? Nós não temos mapa no mundo igual o meu, o do Andrei, o de vocês, não existe, nem de gêmeos, na verdade. Então nós somos únicos, né? Deus é tão perfeito que nos fez únicos. Só que a gente tem complementares, pessoas de afinidade, né? Tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá. A gente tem um mapa que o Andrei vai falar que é a sinastria, a gente põe um mapa em cima do outro para saber aonde a gente tem que tomar um cuidado para essa relação ser saudável. Não é para ser neurótico da astrologia, mas a astrologia te dá um caminhar, um direcionamento mais pontual. Se você seguir determinados passos ali, você consegue êxito, né? Lógico que ninguém vai obrigar ninguém a fazer nada, mesmo porque a gente tem livre-arbítrio para fazer escolhas, a gente tem essa liberdade. Só que muitas vezes a gente não reconhece o porquê que algumas coisas insistem em acontecer na vida, porque a gente cai na mesma armadilha, no mesmo erro, né? Então, este olhar, é importante o autoconhecimento, porque o autoconhecimento, além de nos libertar, faz você viver melhor com você e com as pessoas ao redor, né? Independente dos desafios que você está tendo na vida. Então, o Andrei vai falar um pouquinho para vocês sobre os signos, eu vou ajudando aqui, o que vocês tiverem dúvida, coloque aqui no chat. Hoje não é uma aula de astrologia, né, gente? Hoje, na verdade, a gente vai meio que trocar algumas informações com vocês, porque a aula já é uma outra história, mesmo porque nós terminamos agora a segunda turma aí com o Gilberto Mello, e no dia 26 de junho a gente começa o módulo 2, quem tiver uma noção de astrologia e quiser vir conosco, é só me chamar, e aí eu passo o telefone do Gilberto, dia 26 a gente começa o módulo 2. Então bora lá, Andrei, fala pra gente um pouco sobre essa astrologia amor aí, bora lá. Vamos lá, o que a gente precisa levar em consideração, né? Quando a gente fala, hoje as pessoas não perguntam tanto, mas eu ainda recebo essas perguntas, né? Tal signo combina com tal signo? Bem, quando a gente pensa sobre combinação, a gente precisa levar em consideração a primeira coisa, são os elementos, né? Os signos do elemento fogo, eles combinam melhor com os signos do elemento ar. Signos do elemento água, eles combinam melhor com os signos do elemento terra. Mas quando a gente só está pensando no signo solar, que é o signo que a gente nasceu, né? Que quando está na regência a gente nasceu. Só que, por exemplo, não trouxe aqui porque eu acabei trocando de ambiente, mas lá onde eu estava, né, no andar de cima aqui de casa, eu deixei um mapa que daqui a pouco eu busco lá, né? E também busco.
Ah, não, mas eu não tô nem te enxergando, Val.